Bom dia, amores. Bom dia pra mim, bom dia, né, pra mim. Eu acho que só eu tô acordando nesse horário. Bom, mas eu tô convidando vocês aqui pra ver como que eu vou começar o meu dia. Graças a Deus, hoje os meus vizinhos estão viajando e eu acabei dormindo pra caramba. Tiveram pessoas até que colocaram que eu precisava, na verdade, dormir, porque eu estava com olheiras aparentes. Eu acabei dormindo demais. Bom, meu cabelo tá esse sebo todo, porque eu passei bastante, mas bastante óleo, tipo óleo de reparação de pontas, mas eu uso aquele óleo extraordinário, que normalmente eu uso em mais quantidade, que é pra fazer isso mesmo, porque hoje eu preciso fazer minha raiz. Não dá pra aparecer muito, porque como ele tá escurecido até pelo óleo mesmo, e como eu disse pra vocês, meu cabelo ele é claro, então emenda, mas já tá mais ou menos com isso aqui de raiz. E como eu não tô pintando meu cabelo todo, né, que eu tô fazendo isso já há bastante tempo, eu não posso deixar a raiz ficar muito grande. E eu também tô fazendo tratamento com Pantogar, então ele tende a crescer mais rápido. Vou começar o meu dia como eu sempre começo, que é tomando meu café com meu leite de coco. Eu tô usando esse da Ades, que eu achei que tem bastante gosto de coco. E aí eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês se parece ou não leite, porque eu tinha essa curiosidade. Eu usava o de amêndoa, mas eu achei que aquilo não era leite de amêndoa, não. Tem que sacudir, né? Ó, ele é bem branquinho. Eu tô precisando usar por causa do estômago, porque eu tenho que tomar remédio agora de manhã pro melasma. Então tenho remédio, suplemento de cúrcuma. Podemos chamar de tremenda bagunça, né, gente? Curtindo super que eu tô sem vizinho hoje. E as crianças estão aqui, eu abri o parquinho. Ah, o Didi. Didi, fala com as meninas. Didi. Ele é assim, ele é folgado. Essa é a Ravi. Ravi. Tá entrando e os outros já entraram. Tá vendo? Ali em cima é a tela deles, tá? Pra que eles não pulem. Ai, gente, mas tô super feliz, super feliz. Nossa, faz tanto tempo que eu não sento assim, sabe, assim, na porta da minha casa. Aqui é fechado também, tá? Então, eu tô bem segura. Ainda tem a parte da frente, que aí ali é que eu não vou mesmo, né, porque, enfim, não gosto. E, obviamente, antes, né, de começar a fazer o cabelo, a gente faz o quê? Coloca a roupa na máquina, porque é a verdadeira história sem fim. Esse é com certeza o lugar de minha vida por um bom tempo, que é a lavanderia de casa. Então aqui não tem jeito, já peguei um pouco de roupa antes de começar a fazer o cabelo, como eu falei pra vocês. Vou deixar uma roupa batendo, estou sem vizinhos, então não os incomodarei. E aí é isso, tá? Então como eu tô com poucas toalhas, principalmente poucas toalhas e poucos pijamas, que eu já guardei muita coisa por causa da mudança, eu não deixo, né, acumular, porque senão faz falta. Então eu já vou lavar aqui umas coisas, umas toalhas e também algumas coisinhas aqui. Eu só não tô conseguindo achar as minhas bolinhas de papel alumínio, porque quando eu tiro, as bolinhas caem e as meninas pegam. Não sei se vai dar pra ver elas, porque tá escuro aqui e elas são pretinhas. Quem pega as bolinhas da mamãe? Quem pega as bolinhas da mamãe? Elas pegam mesmo, elas pegam as bolinhas e depois elas deixam tudo aqui dentro, que é onde fica toda a zona. E aí eu vou separar a roupa agora e vou colocar, deixar batendo. Afinal de contas, aqui tempo tem que ser otimizado, porque senão não dá tempo de fazer tudo. E eu tô aproveitando demais esse sábado, gente, tá muito bom. Eu tô com uma vontade de gritar, eu sou livre! Maravilhoso. A verde, ela tá com algumas bolinhas, eu não lavo ela na máquina. Essas roupas eu não lavo na máquina. Algumas sim, as toalhas sim, inclusive eu vou levar pra lá porque eu vou lavar a toalha. Essa aqui é a minha. Aí tem algumas roupas aqui e também lenços. E aí a minha bichinha tá aqui, né? A minha amada, minha querida Chiquinha tá descansando aqui. O nome da minha secadora é Chiquinha, tá? A gente ama ela, porque ela deixa as minhas roupas sequinhas e fofinhas, principalmente quando chove. E como chove nesse lugar, né? Chuva, frio. Bom, a máquina tá prontinha aqui e aí eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Então, voltando aqui, por muito tempo eu usava só sabão Omo, gente. Só sabão Omo, e começou a ficar muito caro. Então, dessa última vez, eu decidi experimentar o
o Tixan IP. Só qual o problema desse sabão? Esse sabão, ele tem um pouco... Ele tem uma tendência, ele tem um cheiro ótimo e ele limpa bem a roupa. A questão é o seguinte, ele tem um problema para dissolver, então eu dissolvo antes. Eu coloco em torno de uma xícara dessa aqui e meia de sabão. E eu ponho num balde de água e dou uma mexida. Você pode mexer com a mão e tal, ó. Pode mexer com a mão, eu tô mexendo com a mão mesmo. Tem um cheiro ótimo, gente, ótimo, tá? E aí eu mexo aqui. Aí eu faço assim, eu compro duas marcas. Eu compro um Omo e compro esse aqui, que é da Tixan. E comprei o Tixan, né, pra deixar, principalmente pra roupa branca, jeans claro e tal, eu deixo o Omo, mas aí eu despejo na minha máquina. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que ficam ainda umas coisinhas lá? E qual que é o problema? Essas bolinhas podem ficar na sua roupa, porque eu peguei algumas e pode manchar. Eu também tenho cuidado com isso. Então, eu dissolvo todo o sabão eu dissolvo aqui e ajuda bastante, principalmente porque ajuda a espalhar na máquina, né, o sabão. Então ele acaba não ficando com marca de sabão na roupa. Então isso também é uma boa pedida para quem lava roupa preta e não quer deixar a roupa desbotada ou com marca de sabão e tal, você dissolver. Só que aí, se você vai lavar roupa preta, você coloca menos sabão, você coloca uma medida de sabão e não põe amaciante, tá? Não põe amaciante de roupa, porque o amaciante ajuda a dar um aspecto esbranquiçado na roupa preta. Então, normalmente eu não uso, tá? Aqui eu tô lavando colorida. E quando você tira, coloca pra secar, o cheiro é ótimo. Quando eu ponho na secadora, ele cheira mais do que quando eu coloco amaciante. Então, assim, é maravilhoso. E aí, se você quer economizar bastante, você não precisa ficar usando também muito amaciante, porque o cheiro é muito gostoso. Você usando na medida certa e você deixando enxaguar 2 vezes, que é como eu faço, coloca a máquina cheinha ali, deixa 2 vezes pra enxaguar, coloca pra secar bonitinha, vai ficar muito boa a roupa. Ó, pra mostrar pra vocês, aí eu venho aqui, eu ligo, tá? Coloco 2 enxágues, aperto esse botão que é pra poder espremer bem e ela começa. Só que o sabão, ele já está basicamente dissolvido, mas tá vendo ali umas partes ali que ele ainda não dissolveu? Mas agora com o movimento da máquina e também com essa água que vai começar a encher a máquina, ele fica bem dissolvidinho. E como vai demorar pra poder, né, deixar de molho e tal, eu consigo fazer as minhas coisas tranquilo enquanto ela faz esse processo aqui. E também, tá, eu lavo, normalmente eu deixo as toalhas ficarem juntas pra lavar só as toalhas, porque as toalhas e normalmente roupa íntima também a gente evita colocar tudo junto, né, porque complicado. Joyce, por que você não mudou ainda? Será que você não tem pra onde se mudar? Joyce, você não reparou que as suas olheiras estão aparentes nos vídeos e que você precisa descansar? Joyce, você não percebeu que de repente você tá precisando tirar umas férias e que você está encaixotando todas as suas coisas, mas você não divide com a gente como está a situação da sua mudança? Pois bem, eu tô aqui pra falar também um pouco disso, tá? O negócio é o seguinte, gente, sim, a minha casa está a zona, pequena zona que eu vou deixar ali e tudo tá encaixotado. Vocês viram aí algumas partes e tudo mais, inclusive eu ia arrumar esse cabelo, descobri que não vai dar pra eu fazer isso agora, vou fazer isso mais tarde. Eu acordei super tarde, acordei, a hora que eu mostrei tomando café ali era por volta ali de meia-noite, eu já tinha acordado, tinha umas 3 horas, eu fiquei um pouco com o Charles e depois eu fui gravar com vocês. Fui gravar porque o Charles foi descansar, o Charles ele acorda às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã e ele tem uma rotina de vida diferente. Em primeiro lugar, eu queria dizer pra vocês que sim, gente, eu tenho pra onde me mudar. Acontece o seguinte, tá? A gente não é mais criança, eu e o Charles, então a gente tem que pensar em muita coisa, principalmente nesse momento. Por que nesse momento? Porque a minha demanda de trabalho hoje, ela é grande, eu tenho bastante coisa pra fazer o tempo todo, e são coisas que eu amo fazer. Então hoje eu não penso mais como eu pensava, sei lá, 2 anos atrás,
3 anos atrás de olhar um lugar, olhar uma casa, no caso um apartamento, porque hoje também eu percebo como as coisas elas estão cada vez mais perigosas, podemos dizer assim. Eu estou com um grande problema que eu pretendo não ter mais, e só tem um jeito de fazer isso, que é tentando fazer o que diversos brasileiros fazem, que é tentar comprar uma casa. Comprar uma casa não é fácil, não é fácil mesmo. Eu dou sorte que a minha renda ela não vem somente, né, do meu trabalho. Eu tenho um marido, meu marido é contador, então os nossos, né, as nossas entradas de dinheiro elas são diferentes. Então eu tenho mais ou menos ali, a gente tem 2 lugares, né, para poder ter a nossa renda. Isso é muito bom, principalmente porque nós dois somos nós dois, então um depende ali do outro, um tá junto com o outro o tempo todo. O Charles me ajuda com o canal, mas ele tem o trabalho dele, ele cumpre a rotina de trabalho dele. Aqui nessa casa não dá pra dizer quem cumpre uma rotina dupla, tripla, quádrupla, a gente vai se ajudando, eu e ele, tá? Porque aqui as coisas não são fáceis e não estão fáceis. Então, com relação à mudança, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte: estamos tendo movimentações lentas, extremamente lentas, assim, eu não imaginava que seria tão lento. Então a gente já começou há um tempo a encaixotar as coisas, a gente já começou um tempo a começar a guardar as coisas, achando, né, que isso seria mais rápido. Mas nós não pensamos, assim, em várias coisas que agora nós temos que pensar. Eu, sinceramente, eu lembro que eu comentei com vocês que eu tinha 3 opções de lugar. 2 desses lugares são para alugar, um desses lugares é para comprar. E aí a gente não sabe ainda o que vai fazer, porque afinal de contas é uma decisão e tanto. É uma decisão que no fundo a gente sabia que um dia a gente ia ter que tomar, a gente precisava, né? Precisa tomar. Esse negócio de, não, vamos viver de aluguel para sempre porque é mais lucrativo e mais rentável, eu nunca tive essa opinião. Eu sou uma pessoa humilde, de origem muito humilde, e a gente sempre agradeceu em casa, tá? Eu, a minha mãe, da gente ter a nossa casa. Então, a minha mãe, ela sempre... Eu nunca passei uma situação, por exemplo, de ficar me mudando na casa da minha mãe. Então, era a nossa casa, e a gente se acostuma até com o que não é bom quando a casa é nossa. Só que a gente sabe também que tomar uma decisão como essa vai levar, sim, né? É uma coisa muito boa que vai acontecer e que vai também cobrar ali grandes responsabilidades, muitas responsabilidades mesmo. E aí é que a gente tem que parar e pensar, não se a gente vai alugar ou comprar, mas se a gente tem essa disposição, né? Se a gente tá com essa disposição para pegar uma responsabilidade grande, como por exemplo o financiamento de uma casa, porque sim, se eu for comprar uma casa eu vou financiá-la em 30 anos, então é uma coisa que tem que ser pensado sim. E os pontos a se pensarem hoje são muito específicos, mas muito específicos mesmo. Gente, eu juro para vocês, assim, cada casa que eu olhei, independente se fosse para alugar, para comprar, eu fui olhando cada canto e pensando assim, bom, aqui eu consigo trabalhar com determinado cenário, ali eu consigo trabalhar com outro cenário. Eu tenho o canal O Eu Joyce Rodrigues, que eu quero trazer mais coisas aqui pro canal, coisas diferentes que eu não tô tendo oportunidade. Quando eu simplesmente coloquei esse canal para funcionar, minha vida virou de cabeça para baixo. Então a gente também tem que pensar que a vida virar de cabeça para baixo pode acontecer a qualquer momento. Isso aí tá fora de cogitação, você dá ali um passo 100% seguro e certeiro, a não ser que eu tivesse o valor de um apartamento inteiro na minha conta, falasse assim, olha, toma aqui e acabou, né? E ainda assim eu ficaria com uma casa que é minha e tudo que precisa ser feito vai sair do meu bolso. Porém, também sei que eu estou morando num lugar totalmente que está destruindo, né, o meu psicológico, e acho que vocês viram no vlog passado, e que daqui a pouco eu tô pagando 25% mais caro. E se eu continuar morando aqui, a cada ano ele é 25% mais caro, em cima do 25%, em cima. E quando eu acordar, eu estou pagando uma fortuna por um lugar que eu não posso nem mesmo estruturar de uma forma que seja boa e benéfica para mim, para o meu trabalho, para minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos gatos. E quem sabe futuramente eu queira até mesmo adotar uma criança. Então são coisas que eu preciso pensar.
Diferente, né, de outras realidades, a minha realidade é essa. Então eu sei que tem pessoas que podem estar totalmente estabilizadas nesse momento, mas não é possível. Todo mundo já passou, vai passar ou está passando por uma situação como essa. E é uma coisa que não adianta colocarem embaixo pra mim: a gente tá percebendo que você tá cansada e que você precisa descansar. Eu vou só contar uma coisa pra vocês, assim, muito séria, tá? Que pra algumas pessoas pode parecer totalmente egoísta e falta de respeito com o próprio corpo, falta de respeito com a sua saúde mental. Só que acontece o seguinte: cansaço. Eu estou realmente bastante cansada. Seria incrível tirar um mês de férias, relaxar, nem que fosse, sei lá, 2 semanas. Mas infelizmente não faz parte do meu plano. Por quê? Tem mais ou menos uns 10 anos que eu não sei o que é tirar férias em nenhum trabalho. Nenhum. Então já tive que, o famoso, né, não tire férias, nós pagamos as suas férias porque a gente precisa que você continue trabalhando. E se você disser não, você pode ganhar o olho da rua. Então já passei por diversas situações assim. Trabalhava, poderia tirar férias, mas as pessoas diziam pra mim que não. Então eu fui ficando. Só que a diferença é que eu era um pouco mais nova. Então, obviamente, talvez não transparecesse tanto as minhas olheiras, né? Só que a questão é o seguinte: o que eu presto atenção hoje é se, independente da olheira, o canal ele está cumprindo o papel dele, que é trazer um bom conteúdo para vocês. E com relação a isso, graças a Deus, eu tô muito, mas muito satisfeita e grata, tá? Batemos aí 700 mil inscritos, o canal ele cresce lentamente, isso é uma realidade, porque o tipo de vídeo que eu posto não são todas as pessoas que assistem, que gostam, que têm paciência, e é o tipo de conteúdo que eu não vou fugir, porque as pessoas que consomem esse conteúdo, as pessoas que assistem os vídeos, elas não querem vídeos pequenos, elas não querem, e eu consigo perceber isso, porque o YouTube ele tem ali alguns recursos que você consegue saber quanto tempo uma pessoa passa assistindo seus vídeos. E o meu, gente, é extremamente alto, assim, a média é 40 minutos. Então, quando eu posto vídeo de 1 hora, você tem uma média entre todas as pessoas, incluindo aquelas que clicam e saem do seu vídeo, de 40 minutos, é muita coisa. É assim, quase um feito, e eu sou muito orgulhosa com isso. E é por isso que eu sempre tô tentando trazer o melhor conteúdo, porque se isso não acontecer, vocês não me assistem. E eu sei que hoje eu luto, né, essa luta que existe no YouTube, até mesmo uma luta estética, até mesmo uma luta de questão de fazer o melhor trabalho, não só em questão do conteúdo, mas a estética, o visual do lugar, o visual da pessoa, o seu visual, ele vem disso. A gente disputa uma coisa que talvez seja a coisa mais cara do mundo com relação a pessoas, que é o tempo. Então, uma pessoa que ela dedica 1 hora do dia dela para ver um vídeo seu, é uma pessoa que você tem que valorizar muito, porque tem diversos canais que ela pode consumir um conteúdo mais rápido. Então eu preciso, obviamente não são todos os inscritos que preferem vídeos tão longos. Às vezes eu recebo alguns comentários dizendo: olha, posta vídeos menores, né, porque eu não tenho tanto tempo. Mas infelizmente a maior parte das pessoas preferem vídeos grandes, então eu procuro conteúdos que tenha conteúdo suficiente para ser discutido em 1 hora, em 2 horas, porque vocês sabem que se for necessário eu faço uma sequência de 5 vídeos se eu tiver que contar uma história e as pessoas estiverem assistindo. Com relação a descansar, isso é fora de cogitação. É fora de cogitação porque eu tô no momento que eu tô procurando uma casa e de repente eu preciso trabalhar muito porque eu preciso levantar mais grana. Não só isso, também isso, obviamente, porque se eu não trabalho, eu não ganho. A questão é, quem hoje pode simplesmente estar passando por um problema, tá? Você trabalha numa empresa, você trabalha num lugar e aí de repente você tá num momento que você não tá muito bem. Aí você vira pro seu chefe, você diz assim pro seu chefe: olha, tô precisando de umas férias. Pode ser que você tenha de repente essa moral pro seu chefe? Pode ser, mas muito dificilmente isso acontece. Infelizmente a gente vive num mundo que não tem jeito, você precisa levantar e você precisa trabalhar. Eu peço para Deus todo dia para me dar saúde, porque os vídeos precisam ser postados. E ultimamente eu ainda ando postando eles hiper tarde, porque eu tô fazendo vídeos durante a madrugada. A situação, enquanto ela não se resolve, minha situação de barulho, ela continua a mesma. Então, para vocês terem uma ideia, tem um vídeo, acho que é o vídeo de quarta-feira, tem um vídeo que eu tô de moletom, porque eu tive uma crise terrível, meu rosto ainda tá muito inchado,
de sinusite esses tempos, que deu uma virada de tempo legal aqui e eu continuei trabalhando. Eu só não tava conseguindo postar vídeo pra cá. Mensagem ali, muita gente, muita mensagem perguntando ali sobre a questão da casa e me mandando descansar. E quando eu vi tudo isso, eu não respondi. Infelizmente, o descanso virou sim artigo de luxo. Quando vocês estão assistindo, por exemplo, uma pessoa que está descansando no YouTube, ainda assim ela descansa trabalhando. Se ela vai fazer uma viagem, ela vai se divertir, isso tem que virar um vlog, porque se ela parar de postar vídeos no canal dela, o que vai acontecer é que daqui a um mês você deixa ali, você posta, sei lá, 3 vídeos por semana, o YouTube quer sempre que você poste todo dia, mesmo sabendo que isso não é uma coisa tão boa e que nem é uma coisa tão possível quando você fala de conteúdos maiores. A minha aceitação com o YouTube, não posso negar, é boa, graças a Deus, mas a questão é o seguinte: se eu deixar de postar, os vídeos começam a não serem entregues. Eu já cheguei a ficar um dia sem postar, já cheguei a ficar 2 dias sem postar, mas eu sei como foi difícil depois para poder reverter uma situação assim. Então você vai galgando ali degraus dentro do YouTube, chega um momento que se você não posta vídeo, neném, não adianta, você vai chorar, bebê, não vai ter jeito, porque você vai fazer um trabalho incrível e ninguém vai assistir, porque eles não vão ser notificados. Então essa é a realidade nua e crua. Então, para vocês terem uma ideia, na hora que eu acordei, eu tinha 1000 planos, 1000 coisas para fazer, como por exemplo, dar um jeito nesse cabelo, e não deu. Fui tentar dar uma arrumada na casa antes para aproveitar e depois só fazer e relaxar. Não deu. E aí eu comecei a ver o quanto a vida está colapsando. Tem um colapso acontecendo nessa vida. Por quê? Não tem espaço na minha casa. Eu fiquei totalmente sem espaço. Onde era o quartinho ali que eu fazia de estúdio, ele tá cheio de caixas. E o circuito, que é o meu filhinho que não tem um pezinho, ele está totalmente deslocado e ele não é castrado. E aí o que está acontecendo? Vamos lá. Ele está mijando na casa inteira. Por quê? Porque todas as vezes que as coisas começam a se modificar, as coisas mudam de lugar, os gatos, eles têm um comportamento diferente, demonstram comportamento de medo. Eu sei porque eu sou veterinária ou especialista, não, porque eu sou mãe deles, eu conheço meus filhos. Então, quando eles começam a ficar desse jeito, muda-se as coisas de lugar. Pra vocês terem uma ideia, estou gravando no meio da minha sala, então assim, ele tá demarcando territórios porque ele não sabe qual é o lugar dele. Ele não é castrado porque ele não tem um pé. Na época, quando a gente foi ver isso, né, ele não tinha uma patinha, porque ele perdeu no parto, e o veterinário disse o seguinte pra mim: olha, ele aprendeu, porque como ele perdeu ali o pedaço do pezinho ainda, né, basicamente ali muito recém-nascido, ele acostumou. Mas se ele castrar, ele pode ganhar peso. E se ele ganhar muito peso, ele pode ter problema de locomoção. E a outra questão é, você poderia fazer uma dieta com ele? Poderia, só que você tem 7 gatos. Então isso vai ser uma coisa muito complicada para você. Isso foi o que o veterinário me disse. Só que disse também que em algum momento ele poderia começar a fazer o que ele está fazendo. Demorou? Demorou, mas está acontecendo. Ele está batizando tudo, praticamente, que ele vê. E todo lugar que ele acha que eu não estou, ou algum lugar que eu não tô indo mais, ele vai lá e ele faz xixi. Quando a vizinha começa a falar, aí ele fica doido e ele começa a fazer isso o tempo todo, porque é uma voz que ele se assusta, ele não conhece, ele não gosta dela, ele escuta, ele começa a gritar. E isso tudo vai dando um nervoso, porque eu sei que de certa forma eles também estão desconfortáveis. Eu e o Charles, a gente tá assim, ilhado, tirando o lugar da gente dormir, que é o nosso quarto lugar de descansar, todo o resto tá um grande caos. Então, para assistir uma televisão aqui é difícil, porque é muita zona, é muito barulho. Quando dá para assistir, ele também já tá cansado, porque ele acorda cedo, daqui a pouco ele tá levantando, porque eu já fiz uma porrada de coisa, o tempo já melhorou, o tempo já piorou, eu achei que eu ia fazer tanta coisa, acabei não fazendo. E eu tô tentando aqui responder para vocês aí algumas dessas questões. Eu estou fazendo coisas assim extremamente interessantes para conseguir não surtar, como por exemplo, comprei um papa-bolinha e uma maquininha da Eugene, uma máquina de costura para fazer pequenos reparos. Eu reparei que eu tinha mudado, meu peso mudou muito, meu peso era 1 quando eu comecei o canal, eu tava com peso
Tava pesando pouco naquela época, eu não sei dizer direito não, porque eu não sou a maluca da balança, mas eu engordei bastante aí no período que a gente ficou dentro de casa e tal. E, obviamente, né, a gente também um consumo exacerbado de hambúrgueres, como, por exemplo, várias vezes eu terminava e me acabava nos meus hambúrgueres, né, muita batata frita e pizza, e a coisa deu seu resultado, né? Tudo começou a não caber. E aí é nesse momento que eu falo, bom, está na hora de procurar ingerir coisas um pouco mais saudáveis. E aos poucos, sem eu perceber, meu peso foi mudando, comecei a diminuir bastante peso. Eu também fazia coisas, né, na outra casa que eu não faço aqui, como por exemplo andar na esteira e fazer alguns exercícios, porque eu tinha em casa, tenho esses aparelhos em casa, porém eles estão confinados ali lá na parte da lavanderia e eu não faço nunca. Então desde que eu pisei aqui eu nunca mais soube. Eu quero andar em uma esteira e também não ando no meu quintal, porque eu basicamente passo todo o tempo dentro da minha casa, porque não dá nenhum ânimo de ir lá fora, então é bem difícil mesmo. Então, ali que precisavam de conserto, que precisava de bainha, aqui eu não conseguia achar uma costureira, eu falei, bom, eu mesmo vou tentar fazer isso. Tentei fazer na mão, não ficou muito bom, e aí eu decidi me dar de presente uma maquininha da Eugene para pequenos reparos. É uma maquininha muito simples, só que eu não sei mexer, tá? Eu sei que é simples montado, mas não sei. Chegou hoje, depois quando eu tiver aprendido a montar direito, eu vou gravar tudo para vocês, trago no próximo vlog. E agora eu ando assim, puxando o meu sono, né? Porque chega a hora de deitar, o corpo quer descansar, tá cansado, meu sono não vem, e aí eu pego meu papa-bolinha, tá? Comprei um da Flash Limp, muito bom, e fico com aquele papa-bolinha limpando peças de... Muitas vezes as peças nem tem mais bolinha, eu tô lá com o papa-bolinha, enfim, tá terapêutico pra mim, né? Uma vez que até pra limpar a casa e fazer as coisas está difícil, o tempo que eu levava pra limpar a cozinha eu tô levando 3 vezes mais, porque tem um balcão no meio da minha cozinha. Então, situações que complicam. E que situação na vida não complica, meu Deus do céu? Não é verdade? A situação de todo mundo complica, uma hora ou outra a situação complica, e não tem como descomplicar, tem coisa que não descomplica facilmente. Então, coisas que eu não posso fazer, eu simplesmente tenho que aceitar. Essa é uma questão hoje pra mim, no caso a casa, no caso a mudança, que eu não posso mudar, não posso fazer as coisas acontecerem no meu tempo, infelizmente, porque eu não tenho o dinheiro inteiro pra comprar uma casa. Então eu preciso passar por um financiamento se eu quiser comprar uma casa. Eu não tenho condições de alugar a casa perfeita para mim, porque alugar a casa perfeita para mim é mais caro do que comprar uma casa. E essa é a realidade de muita gente hoje. Hoje eu não busco mais as coisas que eu buscava antigamente, não. Antes eu queria, putz, eu tô pensando aqui, olha, aqui é legal, aqui tem... Não, gente, agora eu quero olhar para o lugar e eu quero falar, não, aqui eu consigo trabalhar, aqui também e aqui também. E aqui as crianças conseguem brincar. E eu ainda tenho, de repente, um quarto, uma sala para descansar. Meu óculos acabou de ir pro chão, só um momento. O que tá me cansando é justamente ficar na espera. Esperar uma coisa que dá ansiedade. Tem dia que você segura bem, tem dia que você segura não tão bem. Tinham coisas que eu precisava fazer, ia começar uma bateria de exames, uma bateria de coisas. Tiveram alguns exames que eu cheguei a fazer. Tinha marcado um dermatologista, eu tenho, já tinha ido, né, fazer exames ali íntimos, femininos, ginecológicos e tal, e precisava saber, por exemplo, o que tá acontecendo. Eu tenho ovário policístico, então, né, tô com muita mancha no rosto. Queria saber o que acontecia com essas manchas. E aí, o médico virou pra mim e falou, meu anjo, então, você tá com melasma, tá? Que é um troço que escurece aqui e que eu ficaria com ele tranquilamente. Aí o médico virou pra mim e falou, não, se fosse você eu começava a cuidar, porque isso aumenta. Pode pegar o seu rosto, pode pegar o seu buço, né, pode pegar aqui sua bochecha, então é melhor você começar a cuidar. E aí me mostrou uma foto. E a foto dá pra ver um desnível assim na pele. Eu falei, nossa, eu olho esse rosto todo dia, eu edito vídeo, eu faço de tudo e você pega muito sol? Eu falei, não, eu nem pego sol. Você, não, nada. Mas apareceu o melasma, então a gente cuida do melasma. E é mais ou menos assim que eu tô tentando resolver as coisas. Elas estão surgindo e eu tô resolvendo na medida do possível. Então, descansar não é opção.
Não tem como fazer isso, não tem como. Não é porque o trabalho que eu faço também é assim, não, é porque hoje em dia ninguém tem essa opção. Hoje em dia todo mundo tá cansado, saturado. A diferença é que as outras pessoas, de repente, não fique tão evidente a olheira dela, não fique tão evidente várias e várias coisas. Só que elas estão cansadas também, né? São momentos difíceis para muita gente, mas muita gente. Então, eu ainda sou muito sortuda, eu ainda tô muito descansada, porque ainda tem situações que são muito mais difíceis de resolver. E eu também já passei por várias, tá? Então, essa é uma situação que tem que esperar, extremamente desagradável, chato, consome. E eu, no fundo, queria pedir outra coisa para vocês. Queria pedir que, ao invés de vocês pedirem para eu tirar umas férias, para vocês aí mandarem energias positivas aí, para eu sentir cada vez mais vontade de continuar trabalhando. Porque claro que tem vezes que eu vou trabalhar e eu só queria dormir. Mas acontece que eu não tenho mais 20 anos, eu vou fazer 35 anos e não dá mais para brincar de viver. A gente vive de verdade, né? Os boletos chegam, as contas chegam e a gente precisa honrar com os nossos compromissos. E claro, né? Se eu conseguir, independente se for um apartamento para alugar ou apartamento de comprar, vai demandar uma grande responsabilidade financeira. Isso tudo são coisas que todo mundo passa. Então, quem sabe se um dia eu vou querer ter um filho, não vou precisar ter o meu teto próprio. São diversas coisas que passam pela cabeça da gente. Só uma coisa que eu queria dizer para vocês. Não olhem o cansaço das pessoas como uma coisa ruim. Às vezes a gente tá cansado, mas às vezes é até por um motivo bom. No momento, não posso dizer que é o caso, tá? Gostaria de estar menos sugada. Achei que essa situação se resolveria mais rápido, mas não é o caso. Isso também faz a gente aprender umas coisas. As coisas não são do jeito que a gente quer. Sempre. As coisas também têm um tempo próprio para rodar. As coisas têm um tempo próprio para acontecer. Isso faz com que a gente treine algumas coisas. Então, se a sua vida hoje parece que está estagnada, não anda, acredite, você não está só, e uma hora ela vai ter que andar, ou ata ou desata. Uma hora isso vai ter que acontecer. Às vezes depende só da gente, às vezes não depende mais da gente. Quando chega no ponto que não depende da gente, o que a gente tem que fazer é aguardar da melhor forma possível. Então, estou gravando num lugar que eu não gosto de gravar, porque eu tive que mudar o local da gravação para outro lugar, senão não teria vídeo, não conseguiria ter vídeo. Aqui eu tenho um problema de roubo de internet, então às vezes eu consigo subir um vídeo no meio da madrugada, e são vários aí os problemas, mas ainda assim eu me sinto feliz e eu digo mais uma vez, consegui, obrigado, meu Deus, cada vez que eu posto um vídeo. Então, de verdade, gente, não dá para dizer para vocês que tá tudo incrível, mas dentro do possível, do jeito que está a casa, como as coisas estão funcionando, eu ainda tenho que agradecer a Deus que ninguém aqui surtou ainda, tá? Então já é uma coisa a se comemorar, e eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou assistir esse vídeo, se Deus quiser, eu vou dizer, tá vendo? Deu tudo certo, porque não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez, e eu tenho certeza que não é por acaso que isso tá acontecendo. Tenho que ter fé que alguma coisa muito boa tá por trás de tudo isso aí, de repente uma decisão, de repente um lugar, quem é que pode saber, mas eu preciso acreditar que sim, que tudo isso é um sinal de que alguma coisa tá me testando, porque vem coisa boa aí pela frente, porque a gente tem que ser resiliente, ter um pouco de esperança e não ser idiota, obviamente, mas ter esperança, porque senão, né, fica difícil de engolir essa bala, vai travar no meio da garganta e você vai ficar meio pé da vida, né? Então seria mais ou menos isso. Então, gente, vocês desculpem, mas tem muita coisa boa pela frente. Quero mostrar minha maquininha de pequenos reparos, já salvei vários vídeos aqui do YouTube. Se vocês tiverem indicações de vídeos bons de pequenos reparos, troca de zíper, tem também barra de calça, barra invisível, essas coisas, vocês podem colocar, tá, aqui pra mim o nome dos canais, porque eu quero aprender a fazer pequenos reparos. Gosto de fazer as minhas próprias coisas. Quem sabe isso não é também terapêutico, porque o Papa Bolinha eu tô amando, gente, amando. Eu quero gravar pra vocês. Olha, gente, eu fico muito feliz, tipo, mexendo com o Papa Bolinha. Eu amo mexer com roupa, eu amo mexer com tecido, isso é incrível, eu adoro. Gosto de lavar, gosto de arrumar, gosto de ver que tecido é, e eu tô super empolgada, porque a gente vai fazendo isso. A gente vai tentando buscar coisas agradáveis no meio de uma situação que às vezes não é tão agradável, pelo menos não é a situação que a gente esperava estar, né, no momento.
atual, mas ainda poderia estar pior, então eu ainda prefiro acreditar que ainda tá tudo maravilhoso, porque com tudo, não deu polícia ainda, não deu briga ainda, então tá tudo bem, não é mesmo? Vou desejar para vocês um excelente domingo, tá? Vou continuar aqui com as minhas coisas por mais um tempo e depois aí, quando vier algum soninho, eu dou uma descansada, já vou começar a aquecer pra segunda-feira, colocar um vídeo bem legal pra vocês, tá bom, gente? Obrigada por quem tá assistindo aqui, por aqui. Vocês sabem que a gente vai fazer muita coisa por esse canal. Por mais que pareça que não, ainda vamos fazer muitas coisas legais por esse canal, tá bom, gente? Mas eu vou atualizando vocês. E caso chegue alguma decisão em relação, tá, as minhas esperas em relação à casa, eu aviso vocês, tá bom? Mas infelizmente, gente, descansar agora não é opção, então mandem bastante energia positiva para que eu tenha bastante ânimo para passar por isso, continuar fazendo o meu trabalho, que é o que eu amo fazer, amo de verdade, e ver vocês felizes com o conteúdo, que é uma coisa que me deixa assim muito aliviada mesmo, tá bom? Então um beijo para vocês e a gente se vê na próxima.